galera, estamos de volta num prazo mais curto dessa vez para trazer informações novas, obviamente, né? A gente não vem aqui de alegre, viemos trazer novidades, mas gostaria que o Marcão começasse falando. Estamos gravando exatamente depois do Jogo do Brasil. Marcão, como é que foi? Tem essa parte ruim aí, acabamos de ter eliminados pela Croácia, outra tristeza. Mas faz parte, pelo menos agora a gente tem uma notícia boa por parte da Mr. Turing. Olha aí, novidades. Pra compensar de alguma forma, né? Exatamente isso. Então vamos colocar o futebol um pouquinho de lado agora e falar sobre coisa boa, né? Só para contextualizar aqui, Marcão, no nosso último vídeo a gente mostrou, né, a nova funcionalidade de processamento de vídeos, geração de perguntas ali ficou um pouco em segundo plano e a gente acabou recebendo algumas mensagens, alguns contatos que perguntavam para nós o que de fato era o gerador de perguntas, né? Então, primeiro eu vou pedir para que você, Marcão, contextualize o que de fato seria o gerador de perguntas, para que serve, e aí a gente entra mostrando para a galera, só hoje, gerador de perguntas automático feitos pelo Alan. O que você acha? Boa, vamos lá. Enquanto isso, Bora. Vou compartilhando minha tela aqui e a gente já vai fazendo ao vivo. Demorou. Aqui é ao vivo, cara. Aqui é ao vivo. Vamos lá. Tá lá o URL, tá lá, não tem treta. Carregamos. Login. Então, gerador de perguntas, né? Qual que é a ideia? Uma das dificuldades que o Alan tenta resolver é justamente a interpretação da pergunta que o cliente faz pro Alan, que o usuário faz pro Alan. E aí o Alan precisa entender a pergunta do usuário e buscar a melhor resposta que entre as milhares que ele tem cadastrado dentro do seu banco de dados, dentro da sua IA. Então, a ideia do gerador de perguntas é que o Alan, enquanto ele está lendo o seu documento, ele automaticamente vai pensando em possíveis perguntas que possam fazer para cada sentença que ele vai extraindo do documento. Então, é um processo que ele vai realmente tentando prever o futuro ali, o que vai acontecer relacionado àquela pergunta. Não, então, peraí. Vamos contextualizar aqui de novo, trazer para o mundo real de um usuário. Eu crio uma pasta, igual você está fazendo, vou subir um documento sobre um determinado assunto e o Alan, nessa hora, automaticamente, além de processar e entender, já vai gerando possíveis perguntas sobre aquele assunto para facilitar a vida do usuário e o próprio aprendizado sobre o contexto processado, Marcão? Exatamente. Porque é uma outra IA que gera as perguntas. Então ela tem um contexto diferente, uma forma de pensar diferente. Então a ideia é que essa outra IA ajude as IAs principais, que quando a pessoa aperte o Enter, elas terem mais informação sobre o que é uma possível boa resposta. Então, e aí esse processo acontece de maneira automática. Eu acabei de subir o arquivo aqui enquanto a gente vai falando, e aí a gente pode esperar. Então o Alan falou aqui, envia um arquivo, que daqui a pouco eu vou começar a gerar umas perguntas para você. Então está acontecendo justamente esse processo mais complexo por debaixo dos panos, né? Então a ideia é que isso facilite o processo de exploração da pasta também, que eu acho que é um fator. Às vezes você está numa empresa, muita coisa foi enviada para aquela pasta, não sei ao certo por onde começar. O Alan já vai jogar algumas informações, sugestões de perguntas realmente, né? Mas também tem esse processo que acontece, igual eu falei, no processo da busca. O Alan vai reaproveitar esse conhecimento que uma outra parte dele criou. Isso é muito louco, né? Não, isso é muito legal. E se você pensar num cenário, né, numa empresa onde um funcionário acabou de entrar, não conhece muito, né, sobre o contexto geral, tem uma pasta financeira, sei lá, produto, alguma coisa do gênero, que tem muito documento que esse novo funcionário vai ter que ler em algum momento, e só o fato dele acessar o Alan, ele já pode apontar para aquela pasta e o Alan vai aleatoriamente ali, pelo que se é o que eu entendi, você me corrige depois, Marcão, aleatoriamente vai trazer algumas perguntas para ele começar a fazer interação com o Alan e com o contexto que tem dentro da pasta, é isso? Perfeito, é isso aí. Então, subiu aqui o arquivo 83%. Esse é mais ou menos o manual que a gente subiu. É um manual até que visualmente complexo e tudo mais. Tá. Tem bastante informação. E aí, como ela já está no finalmente, provavelmente a gente vê aqui na área de início. Olha lá. Já chegaram. Legal, cara. Já chegaram algumas perguntas aqui. Então, e o legal é como as perguntas são completas e realmente parece que foi alguém que perguntou aquilo e que o Alan só está trazendo do histórico. Mas não é, realmente foi gerado. Então, como é que se evita um acidente? Qual a revenda técnica da Steel? Então são várias informações que ele vai trazendo. Por exemplo, qual é a cabeça de corte? Nem sei exatamente como que isso está dentro do documento. Olha lá, tem sobre o cabeçote de corte.
Então ele já traz informação relacionada sobre a cabeça de corte. Então foi uma pergunta que ele lendo aqui, provavelmente o título, ele falou, opa, provavelmente isso aqui é uma parte interessante, e ele já retorna. Então, e ao mesmo momento que ele gera aquelas perguntas mais aleatórias na página principal, ele vai tentando te ajudar. Então quando você digita uma pergunta, ele leva isso em consideração para retornar as similares. Né? Então para tentar ir te guiando por um caminho entre o documento. Então isso é bem legal também. Só para o usuário entender, então, tudo bem que eu vi, pelo que eu contei ali, são 5 perguntas que ele traz na parte de fazer perguntas, certo? Certo. Não quer dizer que são as únicas que ele já gerou. Não, aleatoriamente, ele vai trazendo para o usuário algumas opções ou algumas sugestões daquilo que ele reconheceu. Porém, aí já vou complicar a situação. Se o cara começar a clicar em algumas perguntas, o Alan vai começar a entender, provavelmente, o que aquele usuário está procurando e vai começar a funilar para o assunto provável que seja do interesse do usuário fim. É isso mesmo? Isso aí. Então no começo fica com cara de aleatório porque o Alan não tem nada para se basear. Eu só subi um arquivo e ele gerou perguntas, né? Então ninguém interagiu com ele, né? Isso, exatamente. Então com o tempo, conforme você e todos os funcionários da mesma equipe dentro do Alan forem utilizando, ele vai entendendo o que mais funciona, o que mais foi clicado, o que é parecido com a pergunta que você fez e tudo mais. Então isso é bem legal. Por exemplo, aqui, em que país é recomendado o serviço de manutenção e reparo? Então isso é uma pergunta bem completa que ele retorna ali baseado na informação. Então a Steel recomenda que você faça de maneira autorizada e tudo mais. Então a ideia é que ele vai te auxiliando nos assuntos, né? Então isso acontece, igual a gente já falou, nos dois sentidos. Isso é bem legal. Tá, deixa eu fazer uma pergunta como se fosse um usuário fim, Marcão. Você sabe que o usuário é muito criativo, né, cara? O usuário geralmente costuma ou achar que o brinquedo não funciona ou não entender a capacidade de uma plataforma como a nossa. Imagine que eu coloque um documento extenso, com muitas páginas, e eu de fato não conheça sobre esse documento, e eu quero conhecer, eu quero saber sobre ele. Teria como eu gerar todas as perguntas que o algoritmo fez, que o Alan fez? Gerar em qual sentido? Eu quero saber todas as perguntas que ele na cabeça dele ele criou. Então, esse processo de exploração na plataforma, de maneira inevitável, você vai conseguir acompanhar tudo que o Alan gerou, né? Então, vai exibindo aos poucos ali, para também não dar muita informação ao mesmo tempo. Mas então, conforme você usa... Para o usuário não se perder, certo? Exatamente. Se gira a lista com 100 perguntas, aí o usuário também vai ficar perdido. Então, a ideia é que vai fazendo aos poucos. Vai interagindo, vai dando os feedbacks, vai vendo as perguntas aleatórias que ele traz. O Alan vai entendendo mais se o que ele entendeu faz sentido de fato. E por aí em diante, você vai poder gerar o relatório de tudo aquilo que foi perguntado, clicado e assim por diante. Exatamente. E aí no futuro a gente vai, obviamente, a primeira versão dessa funcionalidade, mas no futuro é que isso fique mais prático ainda para o usuário, esse processo de ensinamento assistido do Alan. Então o Alan gera uma pergunta, ele sabe qual resposta que ele leu para gerar aquela pergunta. Então daria para, por exemplo, a gente ter uma tela no futuro onde você consegue acompanhar de maneira mais em tempo real o que foi gerado, qual que é a pergunta vinculada, faz sentido ou não faz, já julga ali mesmo e, enfim, já melhora o Alan de outra maneira, a não ser essa, igual eu estou mostrando aqui, que é quando você pergunta e tudo mais. Então a ideia é no futuro a gente ir liberando outras funcionalidades ao redor disso, né? Top. E se a gente voltar um pouquinho para trás, Marcão, eu lembro perguntas em demonstrações que a gente fez e tal, o pessoal perguntava, né? Mas como é que ele aprende, cara? Como é que é o autoaprendizado do Alan, né? Sendo que eu vou colocar um monte de documento, vai ter um monte de usuário interagindo. Pô, aqui tá uma prova, cara, que desde o momento que ele faz o processamento e a interpretação daquilo ali, ele já aprendeu. Exatamente. O que a gente faz com as interações do usuário é melhorar o que ele aprendeu. Exatamente, ele nunca começa do zero, você concorda comigo? Isso, exatamente. Isso tem que estar na cabeça dos clientes, dos usuários, quem assiste a gente aqui, isso tem que estar claro. O Alan, desde o momento que ele processa um documento, ele já aprendeu sobre ele. Isso, perfeito. Porque essa é uma dificuldade quando você vai construir uma solução que envolve processamento de documento ou um chatbot da vida, que ele sempre começa do zero, né? Então o Alan era de certa forma simples, ele ter muito conhecimento já nos modelos, agora a gente está tendo mais uma forma do Alan autogerar um conhecimento inicial para ele tentar se balizar no contexto daquela informação que foi inserida, porque varia muito, né? Uma hora é educação, uma hora é finanças, uma hora é técnico, uma hora é de motosserra, então é muita coisa. Então esse processo inicial do Alan, com certeza, com a geração de perguntas,
ele vai ter muito mais contexto em cima daquilo que foi enviado para na hora que chegarem outras perguntas, né? Ele já está um pouco mais ciente do que está acontecendo. E aí vem todo aquele processo que a gente falou, o humano no loop da coisa, né? Vai lá, dá o feedback, ela vai entendendo quando ele gerou que não fez sentido, isso a gente consegue recalibrar os modelos e a curva de aprendizado é muito maior, né? Porque quando você reforça, por exemplo, o modelo foi lá e errou, gerar uma pergunta que não faz sentido, você vai lá e fala que não, isso é muito valioso para o processo de aprendizado. Porque se você também só reforça positivamente, o modelo meio que ele já sabe o que está fazendo. Mas gerou um negócio estranho, você fala, ih, tá meio estranho. Fala que não, putz, o ganho dessa informação é muito alto. O Alan aprende muito com isso também. Então, o erro faz parte. Às vezes o erro fica meio feio, putz, o Alan errou, é meio... Não, realmente melhora muito a qualidade do que ele busca. Isso é bem impressionante. O que eu acho mais legal de tudo isso, Marcão, e se a gente olhar lá desde o começo, né, na nossa versão 0.1, não era nem 1.0, né, vamos colocar assim, a evolução que a gente está tendo aqui. Muita discussão se tem, né, bot, agora vê um bot malucão aí, que tá gerando uma polêmica danada. Ah, o bot faz tudo, o bot não sei o quê, mas ele não gera conhecimento, cara. Sim. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente sempre frisa e costuma mencionar quando a gente apresenta o Alan é que, além do processamento da documentação que é da empresa, sobre a empresa, né, o Alan vai sempre gerar o conhecimento sobre aquilo que ele está processando. A gente pode chamar navegando dentro da empresa. E quanto mais interações você tiver com a plataforma, mais conhecimento ele vai gerar e aquilo não vai mais se perder dentro da empresa. Exatamente. Você vai ter isso concentrado dentro do Alan. E essa forma de fazer o gerador de perguntas de maneira automática, desde a primeira vez que você vai ter o acesso à plataforma, mostra a eficácia que o nosso algoritmo tem, não só no entendimento, mas sobre o contexto da informação processada. Exatamente. Esse é o grande poder da coisa. Puta, que sensacional, cara. Muito então, bom, muito bom. Tirando a dúvida da galera, né, que tava ali, você viu quanto e-mail a gente recebeu, mensagem daqui. Pô, mas como assim? Você falou de vídeo, gera pergunta. Ele vai gerar pergunta de vídeo também, Marcão? Vai gerar de vídeo, vai gerar de FAQ, tudo que foi enviado, o Alan considera como conhecimento e vai facilitar a sua vida e a própria vida do Alan, né? Isso que é o legal. O que tiver na pasta ali que eu botar, que é um contexto X, ele vai sair atrás disso. E vai trazer como possíveis perguntas para você começar a fazer essa interação ali. Exatamente. Essa é a praticidade da coisa. Isso é muito legal. Então, acredito que a gente conseguiu passar quase tudo aqui com relação ao gerador de perguntas. Se a gente olhar o que a gente trouxe no último vídeo, que é o processamento de vídeo, né? Você ter essa capacidade aí de colocar um link do vídeo ali, o Alan conseguir fazer o processamento, entender sua pergunta, te levar para o ponto exato do vídeo de onde você vai ter aquela resposta. Eu também tenho a geração de perguntas sobre o conteúdo do que estiver na pasta. Do que estiver. Certo? Perfeito. E para os mais antigos, tá aqui mais um dos motivos e como o Alan aprende desde o começo, a partir do momento que ele processa uma informação no documento. Exatamente. Olha que praticidade. Cara, não tem o Alan tá ficando ligeiro, hein? Tá ficando top. Agora vamos botar uma pimenta aqui pro cara querer ver um próximo vídeo, Marcão. E já pedindo pra galera, a gente não é desse costume, mas a gente vai ter que mudar, porque tem que chamar o povo pra entrar aqui na nossa comunidade. Cara, se inscreve. Pô. Dê o like. Tem que dar um like, velho. Se não gostou, dá o like e conta porque não gostou. Até o Cazé, velho, pede like. Por que nós não vamos pedir like aqui, né, mano? É meta de like. Não é porque pra fazer esse vídeo, chegar umas pessoas que de repente estão procurando uma solução e às vezes estão só com um bot ali que pode ser incrementado com uma integração através do Alan. Eu acho que isso faz sentido. Mas, botando a pimentinha, Marcão. Boa. O que vai vir depois disso, cara? A gente tá no dia... Hoje é dia 9 de dezembro, pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O que a gente pode esperar do Alan, cara? Vamos soltar o spoiler? Eu acho que... Leve. Só para o cara querer ver o próximo vídeo. Será que o Alan vai falar? Será que o Alan vai escutar? Marcão, você me emociona porque você sabe que desde que eu entrei aqui, que a gente resolveu mudar esse treco todo aqui, é um pedido que eu faço
de maneira intensa pra vocês, cara. O Sim, time isso é técnico não aguenta mais ouvir o Noronha falar, mas vai falar quando? Vai falar quando? O Alan tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá no meu relógio aqui, ó. Quando é que o Alan vai falar, cara? Esse ano ainda, hein? Esse ano a gente vai voltar. Esse ano ele vai falar? Esse ano. Não pisamos no freio ainda estamos com o freio de mão solto, correndo para entregar. O Alan vai começar a falar, vai escutar, isso vai ser, pô, muito... já comecei a brincar aqui, né, na parte de homologação. Olha aqui, olha isso aqui, cara. É muito louco, é muito louco, é muito louco. Então nós vamos gravar um vídeo ainda em 2022 com o Alan falando? O Alan falando, é isso aí. É isso aí. Bom, agora eu vou botar a pimenta. Vamos ter que gravar porque a galera viu aqui e vai querer ver o próximo vídeo. Vai querer, sim. A gente vai voltar, pô, pra fechar fechado? 2022, pra fechar 2022 com chave de ouro. A gente volta para apresentar essa nova solução que vai ser sensacional. Nós não cumprimos uma promessa que fizemos no último vídeo de trazer um membro da equipe aqui, né? Verdade. A gente vai fazer isso no próximo. E não podemos esquecer, hein? Vamos fazer, verdade. Senão fica mal com o time. Vai ficar mal com o time aqui, cara. A gente vai trazer os caras que trabalharam, que deram duro aqui pra gente conseguir integrar isso aí, que vai ficar bem legal. Então, top, Marcão. Bom, eu assim, a gente acaba sendo um pouco apaixonado, né? Mas, de fato, a gente vê uma mudança cada vez mais significativa. Sim. E que essa entrega de valor que a gente tem feito com os clientes e para quem a gente demonstra o produto está ficando cada vez mais claro. Então, em nome da Touring, pro time do Touring, todo mundo ali, meu obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quer passar um recado final aí, Marcão? É isso, entrem, explorem o Alan, subam seus arquivos, todo mundo consegue criar uma conta sem precisar pagar nada. Só subir os arquivos e aí, dúvidas, o que surgir, entrem em contato com a gente que a gente vai estar disposto a ajudar vocês. É isso. Show de bola! Então, eu sou Marcelo Noronha, estou aqui com o meu truta Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Touring. Falou!